Bom dia, alunos. Vamos iniciar nossa aula de matemática. Preste bastante atenção. E hoje vamos estudar sobre grandezas e medidas de comprimento, tendo o metro como a principal medida de comprimento, e também os múltiplos e submúltiplos do metro. Vejamos a seguir. Hoje iremos aprender sobre grandezas e medidas. O que é grandeza? Grandeza é tudo o que pode ser medido ou contado. Basta um número e uma unidade de medida para definir a grandeza. Veja os exemplos. Podemos citar a medida de temperatura de uma febre de 40 graus, o tempo de caminhada de 30 minutos, a capacidade de 5 litros de água e a massa presente em 5 quilos de arroz. São exemplos de grandezas com essas características. Medidas de comprimento. O que é comprimento? Comprimento é a grandeza associada à extensão longitudinal entre dois pontos. Em termos mais simples, é a grandeza que pode ser medida, calculando-se a distância entre os dois pontos dados e comparando com a unidade de medida padrão de comprimento, que é o metro. As medidas de comprimento são os mecanismos de medição mais utilizados no dia a dia. O metro é a unidade de medida principal para medir comprimento. O metro é representado pelo símbolo M e lê-se metro. O comprimento é uma magnitude criada para medir a distância entre dois pontos. Só lembrando que o metro é a unidade fundamental e divide-se em múltiplos e submúltiplos. Vejamos. Múltiplos e submúltiplos do metro. Para medirmos comprimento, usamos como unidade o metro, que representamos pelo símbolo M, como já vimos anteriormente. Submúltiplos do metro. Os submúltiplos do metro são utilizados para medir pequenas distâncias, ou seja, medidas menores que o metro. Observe essa régua. Ela tem decímetro, centímetro e milímetro. Essas são as medidas menores que o metro. O decímetro equivale a dividir o metro em 10 partes iguais, ou seja, 1 metro é igual a 10 decímetros. O centímetro equivale a dividir o metro em 100 partes iguais, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. E o milímetro equivale a dividir um metro em 1000 partes iguais, ou seja, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, decímetro, centímetro e milímetro são medidas menores que o metro.
Veja agora os múltiplos do metro. Os múltiplos do metro são utilizados para medir grandes distâncias. Então perceba as medidas maiores que o metro, que são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros, ou seja, 1000 metros é igual a 1 quilômetro. 1 hectômetro equivale a 100 metros, isto é, 100 metros é igual a 1 hectômetro. 1 decâmetro equivale a 10 metros, ou seja, 10 metros é igual a 1 decâmetro. Só informando que os símbolos km, hm e DAM são escritos com letras minúsculas, sem ponto e sem S, para indicar o plural dos múltiplos. Perceba essa imagem. Exatamente nesse ponto, essa placa está indicando a distância em quilômetro para essas cidades. Portanto, o quilômetro é a medida maior que o metro. Então, o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro são os múltiplos do metro. Concluímos que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, e as grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. As medidas de comprimento são mecanismos de medição eficazes, uma vez que utilizam como recurso medidas convencionais, tais como milímetro, centímetro, metro e quilômetro. Agradeço pela atenção na aula e só lembrando, leia o material digital da aula de hoje para resolver os exercícios. Até a próxima!